Gestor Atualizar, de volta com as nossas aulas sobre a Lei Orgânica do município de Belo Horizonte, e para falarmos agora do artigo 74, podem marcar o artigo 74 se você se prepara para algum concurso no âmbito do Poder Legislativo Municipal, bastante atenção com o artigo 74. Na prática, ele é a reverberação na Lei Orgânica do município do artigo 47 da Constituição Federal, pois o artigo 47 da Constituição Federal institui a regra geral do processo legislativo no Congresso Nacional com relação ao quórum de presença e o quórum de deliberação necessário para aprovação de projetos de lei, para aprovação de uma lei, melhor dizendo, né? Então lembrem-se que lá no artigo 47 da Constituição, o texto constitucional diz que, salvo disposição constitucional em contrário, a deliberação das casas do Congresso Nacional e de suas comissões serão tomadas por maioria simples, serão feitas por maioria simples, maioria relativa dos membros, desde que estejam presentes a maioria absoluta. Então, qual que é o quórum de presença? Maioria absoluta. Qual que é o quórum de deliberação? Maioria simples, em regra, porque a Constituição diz salvo disposição constitucional em contrário. Então essa regra que a gente tem aqui, sobre o processo legislativo, ela é uma regra que está presente não só na lei orgânica do município de Belo Horizonte, mas de qualquer lei orgânica, em qualquer Constituição estadual. Por quê? Porque se a Constituição Federal institui como regra geral do processo legislativo que as deliberações sejam tomadas por maioria simples, desde que exista a presença da maioria absoluta, naturalmente as constituições estaduais precisam reproduzir a mesma sistemática, o mesmo valendo para as leis orgânicas de qualquer município no Brasil, ok? Então, quando eu falar de processo legislativo, qual que é a regra do processo legislativo brasileiro? Que o quórum de presença vai ser a maioria absoluta, que o quórum de deliberação, a tomada de decisão, a aprovação de uma lei vai ser por maioria simples. Porém, isso é a regra geral. Quando a Constituição Federal, a Constituição do Estado, uma lei orgânica quiser determinar uma maioria diferente para a tomada de decisão, ela vai expressamente dizer no respectivo dispositivo. É o que a gente encontra aqui, no artigo 74 da Lei Orgânica do município de Belo Horizonte. Vejam só o artigo 74, A Câmara e suas comissões funcionam com a presença, no mínimo, da maioria de seus membros, e as deliberações são tomadas por maioria de votos dos presentes, salvo os casos previstos nesta lei orgânica. Vou repetir, A Câmara e suas comissões funcionam com a presença, no mínimo, da maioria de seus membros, e as deliberações são tomadas por maioria de votos, que é a mesma coisa que a maioria simples, né? Maioria de votos dos presentes, salvo os casos previstos nessa lei orgânica. Então, o que a gente tem que lembrar em termos práticos de prova? Se a Câmara Municipal de Belo Horizonte é composta por 41 vereadores, o quórum de presença, o número de vereadores necessários para que se dê início a uma votação vai ser 41 dividido por 2, 20,5, 21 vereadores, tá? Eu não estou falando do quórum necessário para instalar a sessão, isso a gente vai ver lá no regimento interno. Eu estou falando do quórum para que se dê início à votação de um projeto de lei. O quórum de presença necessário para que se dê início à votação de um projeto de lei é o quórum da maioria absoluta. E o que é maioria absoluta? O primeiro número inteiro superior à metade dos membros. Metade mais um, professor. Não façam isso. E está aqui um exemplo. Se eu pego 41 divido por 2, não dá 20,5. Se eu coloco 20,5 mais 1, 21,5. Vai ter uma opção que vai estar na letra A da sua questão de concurso, falando que o quórum da maioria absoluta da Câmara Municipal corresponde a 22 vereadores. E não são 22 vereadores, eu estou falando de 21 vereadores, tá? Então, qual é o conceito de maioria absoluta? Quem já estudou as minhas aulas de direito constitucional, o poder legislativo lá na Constituição da República, o artigo 47, já sabe.
É o primeiro número inteiro superior à metade dos membros. Primeiro número inteiro superior à metade dos membros de um determinado órgão. Tá aí o conceito de maioria absoluta, tá? Então, no caso da CNBH, 41 dividido por 2, 20,5, 21 vereadores, tá? Então, eu preciso ter a presença de pelo menos 21 vereadores para que tenha início a votação, para que eu dê início à votação de um projeto de lei, tá? Então imagine o seguinte, ó, vamos supor que existam lá na Câmara Municipal 25 vereadores. Tem 25 vereadores. Dá para começar? Dá. Superou, inclusive, o mínimo necessário, que seria justamente a maioria absoluta. Então agora eu vou aprovar a respectiva lei. E para aprovar, eu parto para o quórum de deliberação e a regra geral do quórum de deliberação. Qual é a regra geral do quórum de deliberação no processo legislativo brasileiro como um todo? Maioria dos votos, maioria simples, maioria relativa. Tá? Estou falando da mesma maioria, tenho aqui sinônimos. Maioria simples é a mesma coisa que maioria dos votos. Maioria simples é a mesma coisa que maioria relativa. Por que eu tenho essa expressão aqui, ó, maioria relativa? Ora, porque não é uma maioria absoluta. A maioria relativa depende do número de presentes. A maioria absoluta depende do número absoluto e total de membros da respectiva casa. Por isso o nome maioria absoluta. O número de membros de uma casa legislativa não varia. É o caso aqui, ó, da Câmara Municipal. Quantos vereadores tem? 41 vereadores. Logo, se eu estou calculando a maioria com base no total de membros, eu tenho uma maioria absoluta. Agora, se eu estiver calculando a maioria com base no total de presentes à sessão, a minha maioria é relativa, porque eu não sei quantos estarão presentes. Por isso que maioria relativa é sinônimo de maioria simples, que é sinônimo de maioria dos votos. E o que isso significa? O primeiro número inteiro superior à metade dos presentes. No meu exemplo, estão presentes 25 vereadores. Dá para começar a votação? Dá. Tem mais do que o mínimo necessário, que seria justamente a maioria absoluta. Então, ó, qual que é o primeiro número inteiro superior à metade? Ora, 25 dividido por 2, tá? 12,5. O primeiro número inteiro, 13. Então, 13 votos seriam necessários para aprovar a respectiva lei, ok? Então, atenção para aprovar o respectivo projeto de lei, melhor dizendo, né? Então, cuidado com a regra geral. Isso está no artigo 47 da Constituição, está no artigo respectivo da Constituição Estadual e vai estar presente também em qualquer lei orgânica. Só que, como o próprio caput do artigo 74 diz, salvo os casos previstos nessa lei orgânica. Ó, a Câmara e suas comissões funcionam com a presença, no mínimo, da maioria de seus membros e as deliberações são tomadas por maioria de votos dos presentes, salvo os casos previstos nessa lei orgânica. Significa que a lei orgânica vai justamente instituir situações onde a maioria para tomada de decisão não é a regra geral, não é a maioria simples. E quando que isso acontece? Na matéria relativa a empréstimos, concessões e isenções, incentivos, benefícios fiscais e gratuidades nos serviços de competência, né, do município, nos serviços públicos do município, públicos de competência do município, bem como, o mais importante, as emendas à lei orgânica. Para aprovar uma lei orgânica eu não preciso de 2/3, logo, para reformar, para emendar, melhor dizendo, a lei orgânica, o quórum de tomada de decisão, o quórum de deliberação tem que ser igual a 2/3. Então percebam a ressalva. A ressalva está no parágrafo 1º e mais à frente, quando a lei orgânica fala das emendas à lei orgânica. Olha só o parágrafo 1º. Ó. Quando se tratar de matéria relativa a empréstimos, concessões de isenções, incentivos, benefícios fiscais e gratuidades nos serviços públicos de competência do município, além de outras referidas nessa lei, as deliberações da Câmara são tomadas por 2/3 dos membros. Então a regra geral é maioria simples, maioria dos votos, maioria relativa.
Porém, nessas situações, eu tenho maioria de 2/3. E além do parágrafo 1º, que está citado aqui, ó, eu também tenho as emendas à lei orgânica. Quando a gente vai lá nas emendas à lei orgânica, lá no processo legislativo, o que a gente tem no artigo 86 da lei orgânica do município de Belo Horizonte, né? A lei orgânica pode ser emendada mediante proposta. Aí tem justamente a questão da iniciativa, né? O que eu tenho que observar aqui, ó, parágrafo 3º, artigo 86, parágrafo 3º. A proposta será discutida e votada em 2 turnos, com interstício, intervalo mínimo, né, de 10 dias, e considerada aprovada se obtiver em ambos 2/3 dos votos dos membros da Câmara, tá? Então, a maioria necessária para aprovar uma emenda à lei orgânica, ponto mais do que importante para a prova de vocês, 2/3. Ok? Então, ó, com isso aí, a gente finaliza esse esquema, mas ainda tem um ponto importante do artigo 74 que vocês devem tomar cuidado para o concurso. Olha só o parágrafo 2º, tá? Quando estiverem sendo apreciadas proposições, então eu estou falando aqui de processo legislativo, uma proposição levando um projeto de lei, por exemplo. Então, quando estiverem sendo apreciadas proposições, o presidente somente votará em caso de escrutínio secreto, voto secreto, ou se ocorrer empate nas demais modalidades de votação. Regra geral no Brasil, tá? Em regra, presidente não vota. Em regra, presidente não vota. Só vota quando empatar. É o voto de qualidade, voto de desempate. Porém, atenção ao detalhe da lei orgânica do município de Belo Horizonte. Quando estiverem sendo apreciadas proposições, o presidente somente votará em caso de escrutínio secreto. Então, quando for uma proposição cujo regimento determine um voto secreto, ele vota, tá? Então, ó, quando estiverem sendo apreciadas proposições, o presidente somente votará em caso de escrutínio secreto ou se ocorrer empate nas demais modalidades de votação. Então, quando não for uma votação secreta, quando for um voto aberto, ele não vota. Mas se tiver empate, ele desempata, ok? Ele tem o chamado voto de qualidade, o voto de desempate, tá? Então, atenção com a regra do parágrafo 2º, ok? Com isso, finalizamos o artigo 74, estamos aí, ó, Poder Legislativo Municipal, parte 4, até o concurso da Câmara Municipal, todo o Poder Legislativo, todo o Poder Executivo no âmbito da Lei Orgânica do município de Belo Horizonte estará disponível aqui no canal da Editora Atualizar no YouTube para todos vocês, tá? Lembrem-se que é o seguinte, gente, as minhas aulas, as aulas do professor Emerson Bruno, eu posto no canal da Editora Atualizar, tá? Eu não posto no canal específico, eu até tenho um canal, mas eu praticamente não desenvolvo esse canal, porque eu prefiro justamente postar o conteúdo aqui no canal da Editora Atualizar. Inclusive, eu recebi um comunicado do Google na semana passada, do YouTube, que me envaideceu muito. Eu fui um dos primeiros professores nas Américas, tá, a ministrar conteúdo jurídico gratuitamente para toda a sociedade. Afinal de contas, você está aí assistindo o vídeo hoje, mas eu comecei com esse projeto lá em 2012, quando todo mundo falava que ser youtuber era uma loucura, que dar aula, ministrar aulas, melhor dizendo, gratuitamente na internet seria uma loucura. Hoje todo mundo quer ser youtuber, né? Mas enfim, agora está um pouquinho tumultuado, afinal de contas, já existe uma certa concorrência dentro da plataforma, tá? Então, se você gosta do projeto da Editora Atualizar, se você gosta do canal da Editora Atualizar, compartilhe, divulgue para os seus amigos aí, inscreva-se no canal, tá? Ao longo de 2018, eu vou completar inúmeros conteúdos jurídicos e principalmente relacionados aí a direito constitucional, legislações específicas, processo, tá? Então muito conteúdo será disponibilizado em 2018, ao longo do ano de 2018, tá? Um abraço para todos vocês. Próxima aula, artigo 75 da Lei Orgânica do município de Belo Horizonte. Um abraço e até lá.